Gostaria que você abrisse a tua palavra, a tua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 1, Deus tem coisas tremendas para essa manhã ainda. Você crê? Eu creio. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és poderoso. Quando você abrir, feche os teus olhos e converse com o Senhor. Peça para que Ele venha ministrar ao teu coração, ministrar sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Para que toda essa palavra venha ter sentido dentro de você. Aleluia. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Diz assim: Pois, irmãos, não quero que ignoreis os nossos pais. Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do povo de Deus, né? Lá no deserto. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia. Tudo apontava para Cristo, né? Cristo é a nossa rocha, aleluia. Versículo 5: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. Diga comigo, exemplo. E foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Versículos 12 e 13. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Vou repetir novamente. Assim, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. O nosso Deus é poderoso, é tremendo, aleluia. Sabe, queridos, nessa manhã eu quero trazer uma palavra que o título é: mantenha-se em pé. Amém? Mantenha-se em pé. Sabe, o difícil não é começar. Muitas vezes o difícil o fácil é até começar. Para algumas pessoas pode até ser difícil começar, mas eu vou dizer que é mais difícil ainda continuar alguma coisa. É ou não é?
não importa como você começa. O que mais importa é como você vai terminar alguma coisa. E na vida do cristão, na vida do crente em Jesus, é assim também. Deus, Ele não está preocupado de como você começou. Deus, Ele apaga o seu passado e diz: olha, eu vou te dar uma nova vida. Não importa o que você foi no passado, mas eu quero que você continue até o fim. Amém? Em Apocalipse, Deus fala: ao que vencer, darei a coroa da vida. Meu Deus. Sabe, queridos, essa questão de se manter em pé, essa questão de continuar firme, não é para todos. Amém? Mas eu vou dizer, é para você. Sabe por quê? Porque você é um povo escolhido. Você é uma geração já eleita por Deus. Irmãos, nem todos vão ser salvos, infelizmente. Tem aqueles que vão rejeitar o Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão preocupados em viver uma vida de conforto, não é? Mas aqueles que se abdicaram da sua vida, renegaram a sua vida para viver a vida em Cristo. Mas como é difícil você se manter como cristão. Sabe, eu lembro de quando eu fiz aquele teste psicotécnico, aquele que você faz quando você vai tirar a sua habilitação. E ali tem um teste que você faz assim, que é tipo uns traços que você tem que fazer uniformemente. E você começa até bem, né? Mas tem uma hora que a sua mão cansa. Tem uma hora que aqueles traços vão ficando um pouquinho mais tortos, né? E quando você vai ver lá no final, muitas vezes, aquele traço que era um traço virou um outro tipo de traço, né? Deitado assim. E parece que ia ser a nossa vida. Sabe, quando você começa uma construção, uma reforma, e você muitas vezes destrói muitas coisas, e aquela imagem é feia, aquela imagem é de coisa inacabada, e quando você vê tudo prontinho, o seu projeto pronto, você sente uma grande alegria. Será que Deus é assim também conosco? Ele viu você destruído, e muitas vezes Ele até permitiu que isso acontecesse, porque para que construa algumas coisas em você, em nós, é preciso destruir outras. E às vezes você fica só o esqueleto, só a carcaça, só o bloco à vista. E Deus fala assim: eu vou fazer tudo novo. Quando Deus não demole tudo e fala: eu vou começar novamente, você tem que começar do alicerce. Mas no meio do caminho acontece tanta coisa, né? Numa construção acontece tanta coisa. Acaba o dinheiro, o pedreiro não colabora, não é? Eu vou dizer para você, a nossa vida com Deus não é fácil, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Sabe, se nós observarmos o povo de Deus lá no deserto, a Bíblia, o apóstolo Paulo estava falando sobre eles aqui. Irmãos, era um povo difícil, um povo ingrato, um povo idólatra, imoral. Deus dava tudo o que eles precisavam, mas eles não entendiam o recado. Eles começaram até bem lá, né? Quando saíram do Egito. Mas quando chegou no meio do caminho, estavam cansados, estavam desanimados, estavam até alguns dispostos a desistir e outros se desviaram. Eu quero perguntar para mim e para você: até onde nós somos fiéis a Deus? Até onde nós resistimos tudo que precisamos resistir para
continuar o caminho olhando para Jesus. Moisés fez tudo certinho também. Mas quando chegou naquele momento da rocha, ele já estava de saco cheio. Imagine só, irmãos, um povo falando no seu ouvido, só reclamando. Você consegue ficar perto de uma pessoa assim que só reclama? Que só faz coisa errada e você tem que ir lá? E Moisés, no momento, ele se irou e ele feriu aquela pedra. E Deus falou: olha, Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Ele tinha feito tudo certinho, ele era um homem de Deus. Aquela rocha simbolizava Cristo. Acabamos de ler isso. Aquela nuvem simbolizava Cristo. Aquela coluna de fogo simbolizava Cristo. Tudo ali apontava para o caminho de Jesus. Mas o povo não entendeu isso. E até Moisés se irou. Sabe, lá no livro de Juízes, capítulo 6 e 8, também você vai ver a história de um homem tremendo chamado Gideão. Ele também foi usado por Deus. Ele achava que não seria capaz de fazer, mas Deus o capacitou. E ele venceu milhares de inimigos com apenas 300. Ele fez também tudo certinho. Mas lá no final da sua história, ele acabou fazendo um objeto de ouro para colocar ali na sua cidade natal. E aquele objeto serviu de adoração, de idolatria para o povo. Não importa como você começa, importa como você termina. E é por isso que nós temos que persistir no caminho do Senhor, amém? Todos os dias as tentações batem na nossa porta, amados. Como é difícil, por exemplo, para um casal se manter casado. É fácil? Não. Como é difícil para um filho se manter obediente. Todos os dias ele vai estar ali obedecendo. Não. Como é difícil aquele que possui riquezas, bens, ser aquele crente fervoroso, aquele crente que está sempre fazendo a obra do Senhor, aquele crente em Jesus que está sempre buscando a Deus. Por quê? Porque ele tem que dividir a sua vida entre Mamon e Deus. Como é complicado você continuar firme em pé. Se você lembrar, faça uma varredura na sua mente. Quantas pessoas você conheceu que estavam na igreja firmes e hoje não estão mais? Porque em algum momento da sua vida, não foi por causa de Jesus, não foi por causa de Deus, por causa da tribulação, da tentação, não. Não foi por causa disso, porque ele mesmo falou nesse texto, ele não vai te dar nada que você não possa suportar. Foi por causa da natureza do homem e da mulher. Foi porque ele desistiu. Foi porque ele não aguentou ficar buscando a santidade. Sabe, o caminho é largo, irmãos. O caminho lá fora é largo, é fácil. O caminho dentro é difícil. Mas é o melhor caminho que existe. Amém? Glória a Deus. O que pode te derrubar? O que pode, enquanto você está em pé, firme em Deus, de repente até feliz ali, saltitante, eu estou com Deus, estou feliz. O que pode vir e te derrubar? São tantas coisas. Por exemplo, esse texto no versículo 6, se você quiser acompanhar comigo, versículo 6 diz assim: essas coisas aconteceram como exemplo. Exemplo para quem? Para mim, para você. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. A primeira coisa que pode derrubar nesse texto, estou falando desse texto, existem tantas outras coisas, mas vamos pegar esse contexto.
é a cobiça. Sabe, queridos, cuidado na sua vida de cristão, cuidado com a cobiça. O que esse texto está dizendo? Que aquele povo olhava para o passado e falava: está vendo, ó, os egípcios, eles têm carne para comer, eles têm roupa para vestir, nós estávamos lá, nós pelo menos tínhamos isso, a gente não passava necessidade. Eu vou dizer, irmãos, que tipo de necessidade que aquele povo estava passando? Se Deus estava cuidando deles todos os dias, a roupa deles crescia junto com eles, porque não desgastava. Deus mandava o maná todos os dias, e quando o povo reclamou, Ele mandou até carne, mas não era bastante, porque eles cobiçavam coisas maiores. Sabe, muitas vezes o que tira a pessoa de dentro da igreja é olhar para o ímpio e falar: meu Deus, aquele ímpio, aquele cara que só peca, aquele cara que está longe de Deus, ele tem mais dinheiro que eu, ele tem mais condições do que eu, o carro dele é mais bonito que o meu, e eu estou aqui dentro da igreja, eu não tenho nem minha casa própria, eu não tenho nem uma roupa de marca. E você começa a comparar as coisas do mundo com a sua vida. Irmãos, o maior tesouro que pode existir chama-se graça de Deus, a salvação. Eu posso ter o que eu quiser na minha vida. Eu vou dizer, tem alguns que vendem até a sua alma para o diabo. E o diabo vai dar algumas coisas, sim, mas aquela alma está condenada à eternidade de sofrimento. Tem tantas pessoas que falam: não, você tem que comer o melhor dessa terra. É verdade, Deus quer te dar sempre o melhor, e você é um filho de Deus, você vai viver bem nessa terra, mas esse não pode ser o seu foco, essa não pode ser a sua comparação. Amém? E muitos estão fora da igreja porque acham que dentro da igreja vão ter que se tornar ricos, né? Ou não vão ter mais problemas. Amém? Então, Deus está falando: mantenha-se na posição, mantenha-se em pé. Mesmo que a sua situação financeira não seja aquela que você ainda não chegou nos seus planos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para o versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. A outra coisa que pode te tirar também, irmãos, isso acontece sutilmente, porque aconteceu com o povo de Deus ali, é a idolatria. O que é a idolatria? É a infidelidade a Deus. Infidelidade a Deus. Nós cansamos de falar isso. Muitas coisas podem entrar no lugar de Deus em sua vida, e isso pode fazer com que você leve uma rasteira. Se alguma coisa for maior ou melhor do que Deus na sua vida para você, você é um forte candidato a ser derrubado. Você não vai ficar em pé, você vai cair. Amém? Versículo 8 diz: nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Você sabe que Deus detesta é a imoralidade. Deus quer trabalhar também no seu caráter. Tudo que é imoral tem a ver com o nosso caráter. Irmãos, nós temos que ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. A Bíblia fala que você tem que pensar com a mente de Cristo. Sabe, imoralidade não é só no âmbito sexual. Imoralidade é tudo aquilo que fere a mente de Cristo. Portanto, queridos, você sabe qual que é uma das estratégias de Satanás? É fazer com que você caia um pouquinho ali, né? Dá um escorregão, cai.
E ele começa a apontar você. Fala, tá vendo? Olha, você é assim mesmo. E nessa você não tem força para se levantar. E nessa você absorve todas aquelas palavras. E isso vai calcificando na sua mente. Lembre-se que você tem a mente de Cristo, amém? Faça uma limpeza na sua mente. Como a gente precisa fazer isso de vez em quando, irmãos? Assim como a gente faz a faxina na nossa casa, a gente precisa também faxinar, não sei se existe isso, mas fazer uma faxina na nossa mente, na nossa moralidade. Eu sou um cristão, então eu tenho que viver como cristão. É o meu caráter. Amém? O versículo 9. Nós estamos indo versículo a versículo. O que Deus quer falar com você nesta manhã. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Você percebe que há destruição naquele que persiste em estar fora do caminho de Deus. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Lembre-se disso. Eles duvidavam de Deus. Eles colocavam Deus à prova. Sabe, quando você duvida de Deus, sabe o que acontece, irmãos? As coisas na sua vida impactam. Porque Deus, Ele se move pela nossa fé. Você é curado pela fé. Você é abençoado pela fé. Você prospera pela sua fé. E se essa fé estiver fraca, se você achar que Deus não vai, que Deus não é Deus, que Deus não vai fazer aquilo que na verdade já está pronto, você só tem que tomar posse, você vai cair. Você vai ser derrubado pela falta de fé. E a última coisa que pode te derrubar está no versículo 10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Reclamação. Reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai te levar sim. Vai te levar à destruição. Você já experimentou parar de reclamar e voltar a agradecer? Tudo isso, irmãos, pode te derrubar se você assim deixar. Mas a partir do versículo 11, eu quero te dar 3 dicas de coisas que podem te manter em pé. Amém? Vão vir coisas que vão te derrubar, vão querer te derrubar. E até em alguns momentos você vai cair. Mas você pode se levantar e permanecer levantado. Versículo 11 diz: tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Para quem morre, o fim dos tempos já chegou. Se você morrer hoje, o fim do tempo seu já chegou. É isso que as pessoas não entendem. Elas ficam esperando acontecer algumas coisas, irmãos. O fim do tempo pode chegar na tua casa agora. Você sabe disso? Pastor, isso é pesado. Sim, porque muitas vezes nós temos que acordar. Sabe, o que vai te manter em pé é você aprender com os erros dos outros. O que te vai manter em pé é você olhar para o que aconteceu. O que será que o povo de Deus, esse texto está dizendo? Tudo que eles fizeram aqui, eles cobiçaram, eles idolatraram, praticaram imoralidade, duvidaram de Deus, reclamaram. Eu tenho que olhar para tudo isso e falar: é isso que eu não tenho que fazer. Você tem que olhar para a vida daquele que um dia saiu da igreja, era até um pastor, era até armando fogo, e hoje não está mais no caminho de Deus. Você não tem que olhar que isso aconteceu. Você tem que olhar e ver aonde que essa pessoa caiu. Eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar o meu Deus. Sabe? Você pega
ainda ontem estávamos comentando em casa, de vez em quando a gente tem alguns debates bíblicos lá em casa, né? E a gente ainda estava comentando, os discípulos e o povo de Deus, eles não tinham a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Eles não tinham a Bíblia para se guiar. Eles tinham sim milagres, eles tinham os profetas. Mas você já parou para pensar que nós temos a palavra de Deus que está cheia de exemplos? E também exemplos daquilo que nós não podemos fazer. Aprenda com tudo isso. Aprenda. Em nome de Jesus. A segunda coisa está no versículo 12. Assim, aquele que pensa em estar em pé, cuidado para que não caia. Não é só porque você está firme hoje, você está bem, que não vai vir o dia mau, que não vai vir a tentação, que não vai vir o dia que você vai pensar em desistir. Uma vez perguntaram para um pastor, quando que você já pensou em desistir? Ele falou, sim, toda segunda-feira. Mas ele não desiste. Pensar é uma coisa, fazer é outra. Sabe, muitas vezes vai vir pensamentos na tua cabeça e você vai falar, oh, é agora que eu vou desistir. É agora que eu não vou aguentar, é agora que eu vou morrer de vez. E você lembra que você tem uma palavra para cada momento seu. Você tem uma palavra para cada minuto seu. Você tem uma palavra para cada situação que você passa. Mas a Bíblia está dizendo, vigia. O que é vigiar? É ficar esperto, estar atento. Sabe, muitos estão dentro da igreja, mas estão dormindo, irmãos. Dormindo espiritualmente. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas estão, quem sou eu? Não estão atentos para o que a palavra está dizendo, para o que está acontecendo, para como Deus quer usá-los. O que vai te manter em pé vai ser vigiar. Amém? Até o versículo que fala, orai e vigiai, vigiai e orai. Amém? E a última coisa que eu quero dizer aqui é que você tem que se lembrar de que Deus não te dá nada além do que você pode suportar. Versículo 13 diz assim, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída. Diga, eu tenho sempre uma saída para que a possais suportar. Amém? Olha que maravilhoso, irmãos. Eu quero terminar dizendo isso. Tudo que vem na tua vida é permissão de Deus. Tudo que vem na tua vida não vai ser forte o suficiente que você não possa suportar. Porque lembre-se, Deus sempre está do seu lado. Deus sempre está contigo. E se você se lembrar disso, você vai se manter em pé. Você vai falar, não, é só uma tempestade. Não, é só um momento. Eu preciso ficar firme. Eu não vou desistir. O mundo está acabando do meu lado. Tudo está ruim, tudo está mal. Eu não estou enxergando pela perspectiva humana uma saída, mas em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, me diz que Deus já preparou uma saída. Você entendeu isso? Mesmo diante do seu problema, antes que ele esteja solucionado na sua vida, aos seus olhos, a palavra de Deus está dizendo que quando vem a tentação, Ele já providencia a saída para você. Você tem que vigiar. Você tem que aprender com os seus próprios erros também. Se você errou, se você caiu em algum momento da sua vida, olhe para aquele erro e fale, eu não vou repetir o mesmo erro. Eu vou vigiar. E eu vou tomar posse desse escape de Deus. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. A sua vida como filho de Deus
não quer dizer que você não vai sofrer dificuldades, tentações. Mas quanto mais você estiver firme no Evangelho, ou seja, o Evangelho são as boas novas, a palavra de Deus, se envolvendo na igreja, buscando as coisas de Deus, as coisas do alto, mais força você vai ter para se manter em pé. Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E o nosso fim, na verdade, é o nosso começo. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel em alguns momentos, Deus permanece fiel. E eu quero me manter firme em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quer realmente tomar posse dessa palavra nessa manhã, ore comigo. Talvez você não tenha tido força nesses dias para resistir à tentação. Talvez você não tenha tido força para continuar a caminhada. Alguma rasteira foi tão forte que você caiu. Você acha que não vai conseguir se levantar. Eu quero dizer, Deus tem um escape para você nessa manhã. Nós vamos orar em nome de Jesus. Não importa qual seja a situação, Deus vai fazer com que você se levante novamente, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é Jesus Cristo, Ele é o Verbo. Ele é aquele que, ó Pai, estava desde o início, se fez carne, ó Pai, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou. E através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós temos a clareza, nós temos a revelação dessa palavra, a revelação de Cristo, a revelação do Pai sobre nós. Nós acabamos de ler, Senhor, uma palavra que relata tantas coisas que podem deixar, ó Pai, as nossas vidas prostradas. Mas ela traz chave, Senhor, uma chave que diz que nós podemos permanecer em pé. Talvez o meu irmão ou a minha irmã, Senhor, não estejam conseguindo permanecer em pé. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, vem os problemas, vem as palavras, vem as imagens, vem, ó Pai, tantas coisas que, ó Pai, em alguns momentos até derrubam. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o meu irmão e a minha irmã vão se manter em pé. Eles vão se manter de pé, eles vão se manter firmes, em nome de Jesus. E se você crê nisso, nessa manhã se levante agora, aonde você está, se levante do seu lugar, de uma forma profética. Levante se você crê nisso. E você que está em casa também, se você crê, de repente você está deitado na sua cama, assistindo o culto aí deitado. Irmão, irmã, levanta agora, levanta nessa cama, levanta nesse sofá, levanta nessa cadeira, do chão, e profeticamente diga: eu vou permanecer em fé, eu vou permanecer em pé e em fé, eu vou permanecer e nada vai me derrubar, porque a rocha, a minha casa está firmada na rocha, não na areia, e a rocha chama-se Cristo Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, toma posse agora. Meu irmão, minha irmã, toma posse agora. Em nome de Jesus, não aceite essa situação. Não aceite ficar prostrado diante do inimigo. O único que você tem que se prostrar diante de Deus é diante de Jesus. Aleluia! Mas nesse momento eu profetizo, eu declaro: levante-se. Levante-se e permaneça em pé. Nada vai te derrubar, nada vai te deixar para baixo, nada vai fazer você desistir, nada vai te desanimar, porque nós temos todas as ferramentas, toda esta palavra, ela é vida para nós, para nos alimentar e alimentar a nossa fé. Senhor Jesus, nós vamos orar agora, nós vamos declarar, em nome de Jesus, aonde você está, declara, fale, em nome de Jesus,
eu declaro nesta manhã que a minha vida está firmada na rocha que é Cristo. Eu declaro nessa manhã que vou permanecer em pé e que as tribulações, as tentações, as dificuldades, os desânimos possam vir, mas eu vou permanecer firme no Senhor. Eu não vou ser derrubado, eu não serei derrotado, eu não serei mais uma vez prostrado pelos problemas. Eu continuarei em pé, eu vou permanecer na Tua palavra, eu vou permanecer em Cristo, em nome de Jesus. A minha mente está, oh aleluia, a minha mente está firmada em Deus, em Cristo Jesus, porque a minha mente é a mente de Cristo, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora no reino do Espírito, Senhor. Aqueles que porventura, Senhor, estavam, ó Deus, prostrados, ó Pai, levante-se agora, para nunca mais cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai ser qualquer coisa que vai fazer o meu irmão ou a minha irmã desistir. Eu profetizo agora, Senhor, um exército de homens e mulheres, ó Pai, ousados, que vão saber declarar a Tua palavra, a Tua presença, no momento difícil, no dia mau. Em nome de Jesus. Amém e amém.